Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 Dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente criada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Você já esteve deitado em uma suíte de luxo, mas se sentiu completamente vazio por dentro? Já assinou um contrato milionário apenas para se sentir menor e mais insignificante do que nunca? Você tem tudo o que o mundo deseja, mas ainda assim não consegue dormir bem, não sente alegria verdadeira, não encontra paz? O problema não é que você esteja faltando algo, é que você está transbordando. Transbordando de controle, transbordando de medo de perder o que possui, transbordando de status, conquistas e de uma posição que você está lutando desesperadamente para manter. Mas hoje, a palavra de Deus não vem para te condenar, ela vem para te convidar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A solução não está no quanto você possui, mas no quanto você está disposto a entregar para que Deus possa possuir todo o seu ser. Deus não está pedindo que você perca suas riquezas, Ele apenas quer que seu coração não seja escravizado por elas. Este não é um chamado para abandonar o sucesso, mas para retornar ao seu propósito. Não é sobre rejeitar a prosperidade, mas sobre limpar o trono do seu coração para que Cristo possa reinar. Não é uma caminhada rumo à pobreza, mas rumo à verdadeira liberdade espiritual. Você está pronto para passar pelo buraco da agulha? Não pela sua própria força, mas pela graça daquele que pode te conduzir e te dar uma vida próspera agora e eternamente. Entendendo Mateus 19, versículo 24, o camelo, a agulha e o teste do coração. E ainda vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, versículo 24. O contexto bíblico. Uma pergunta sincera e um convite radical. Esta declaração poderosa não foi feita durante uma aula teológica. Foi uma resposta pessoal de Jesus a uma conversa muito real e atual. Um jovem rico, bem-sucedido, moral e respeitado, se aproximou de Jesus com uma pergunta honesta. Mestre bom, que farei de bom para ter a vida eterna? Mateus 19, versículo 16. À primeira vista parece uma pergunta correta, mas por trás dela havia uma mentalidade distorcida. Eu posso conquistar a vida eterna por boas obras. Eu cumpri a lei, então mereço uma recompensa. Jesus enxergou isso imediatamente. Primeiro, ele o guiou pelos mandamentos, como um teste inicial, mas então foi direto ao ponto. Se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mateus 19, versículo 21. 2. A resposta do jovem rico. Tristeza, não rendição. Ele não discutiu, não fingiu que não entendeu. Ele apenas se retirou, triste. Por quê? A Bíblia nos diz porque possuía muitas riquezas. O problema não era a quantidade que ele tinha que dar. O problema era que suas riquezas o possuíam. Elas haviam se tornado seu ídolo. 3. O camelo e a agulha, uma metáfora chocante. Logo após isso, Jesus declarou: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, versículo 23 a 24. No Oriente Médio Antigo, o camelo era o maior animal conhecido, o buraco da agulha a menor abertura imaginável, uma imagem hiperbólica para causar impacto. Segundo o teólogo David Guzik, Enduring Word Commentary, essa metáfora enfatiza, não que a riqueza em si seja pecado, mas quando ela gera orgulho, autossuficiência e perda da dependência de Deus, a porta do reino se torna estreita demais para se passar. A mensagem espiritual. Quando as riquezas reinam, Cristo é rejeitado. A metáfora de Jesus não é uma condenação geral aos ricos. É uma revelação profunda da condição do coração diante da abundância material. 1. O perigo da riqueza.
quando a bênção vira ídolo. A riqueza por si só não é pecado, mas quando ocupa o trono do coração, ela se torna um ídolo sedutor. No caso do jovem rico, ele não conseguiu se desapegar, não por ignorância, mas porque o ídolo já havia se enraizado. Seus bens deixaram de ser ferramentas, tornaram-se sua identidade, sua segurança e sua fonte de valor. 2. Como a riqueza diminui nossa dependência. A abundância pode gerar uma ilusão perigosa de independência. O rico, muitas vezes, sente menos necessidade de orar. Esquece a misericórdia diária de Deus. Constrói um mundo onde Deus já não é necessário. Por isso, a porta do reino parece tão estreita, não porque Deus a tornou assim, mas porque o coração está cheio demais para entrar. 3. O Evangelho não é contra a prosperidade, mas requer entrega total. Deus não exige que todos vendam tudo, mas Ele chama cada um a uma entrega completa, especialmente se nossos tesouros estão nos impedindo de segui-lo. Porque no reino dele há apenas um trono, e não será dividido com o dinheiro, o ego ou a ambição. 3. Pobres de espírito, a verdadeira porta de entrada para o reino. Quando Jesus disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus", Mateus 5, versículo 3, ele não falava sobre pobreza material, mas sobre um profundo despertar espiritual. Ser pobre de espírito é reconhecer a total incapacidade de se salvar e depender inteiramente da misericórdia de Deus. Não é timidez ou baixa autoestima. É um coração quebrantado diante de um Deus santo, um coração que sabe que não pode se justificar e por isso se abre para receber a justiça que vem somente de Cristo. Em contraste, os ricos frequentemente carregam uma falsa sensação de suficiência. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, Lucas 18, versículo 24. Não porque a riqueza seja errada, mas porque ela embala a alma e a faz esquecer de sua necessidade urgente pela graça. 4. O poder de Deus, esperança para toda a alma. Mas o Evangelho não termina em desespero. Jesus logo seguiu com uma promessa que ecoa na eternidade. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26. Essa é a esperança para todo o coração, preso pela riqueza ou perdido neste mundo. É o Espírito Santo quem quebra as correntes do orgulho, desperta fome por Deus e gera arrependimento genuíno. Ninguém está longe demais, se for humilde para se achegar à cruz. Os ricos podem se tornar espiritualmente ricos quando aprendem a doar, a andar humildemente e a usar seus bens como ferramentas para o reino. Veja José de Arimateia ou Zaqueu. Ambos eram ricos, ambos se arrependeram, ambos foram transformados. Então, você está pronto a passar pelo buraco da agulha? Não sozinho, mas com aquele que pode te conduzir. Porque ele não está pedindo o seu dinheiro, ele está pedindo o seu coração. E em troca, ele te oferece um reino que jamais passará. Lições de finanças pessoais à luz da palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, versículo 24. Em um mundo onde o dinheiro facilmente se torna um ídolo, o alerta de Jesus não é apenas um limite moral, é uma linha de vida para todo empreendedor que deseja construir sua carreira sobre o fundamento inabalável da fé. As suas palavras ainda ecoam com poder em cada decisão financeira, cada plano de gastos e cada escolha de investimento que fazemos hoje. 1. Gerencie como um mordomo, não como um dono. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Salmos 24, versículo 1. Seus recursos, seu tempo, até mesmo o fôlego em seus pulmões não pertencem a você. São dádivas confiadas por Deus. A administração financeira bíblica começa com disciplina e fidelidade. Orce com propósito, não para restringir, mas para libertar.
livre da dívida, livre da ansiedade financeira, para que você possa focar na missão de Deus. Poupe e invista com ética. Invista naquilo que tem valor eterno, não apenas em lucro imediato. Empreendedores cristãos devem liderar com investimentos responsáveis, que honrem a Deus e cuidem das pessoas e da criação. Evite dívidas ruins. Como diz Provérbios 22, versículo 7, o que toma emprestado é servo do que empresta. Viva como filho de Deus, não sob o jugo da pressão financeira. 2. Seja generoso, porque servimos a um Deus generoso. Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Marcos 12, versículo 43. A generosidade não é um luxo para quando sobrar. É um estilo de vida que nasce da gratidão. Cada real doado é uma declaração. Não vivo para a riqueza, vivo para o reino. Dar é adoração, não apenas obrigação. O dízimo é uma afirmação de que Deus é o nosso provedor, não nosso emprego ou a economia. Apoiar os outros é plantar esperança. Um negócio centrado em Cristo não visa apenas o lucro. Ele reinveste em lugares quebrados, bolsas de estudo, hospitais, programas de recuperação e acolhimento. Pesquisas modernas, como as da Rush University, confirmam: pessoas generosas vivem mais, têm mais saúde e são mais felizes. Mas esse é só um bônus. O verdadeiro objetivo é glorificar a Deus. 3. Coloque os valores eternos acima de todo lucro. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33. Os negócios são um campo onde se vive a fé, não para separar fé e trabalho, mas para permitir que a fé molde cada decisão. Isso significa rejeitar oportunidades antiéticas. Não invista em setores que prejudicam pessoas ou ferem sua consciência. Priorizar a dignidade acima do lucro. Empreendedores cristãos devem ser os primeiros a pagar salários justos, proteger o meio ambiente e agir com integridade. Construa um negócio que sirva ao reino de Deus. Porque sucesso não é ter a maior empresa, é ter o maior impacto para o reino. Lições de negócios à luz da palavra de Deus. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, versículo 26. Em uma economia global onde o lucro é frequentemente considerado o objetivo supremo, Jesus nos dá um alerta radical. A riqueza não é má, mas ela não é o destino final. Um empreendedor que segue a Cristo é chamado a criar não apenas valor econômico, mas valor eterno, a ser um instrumento de justiça em um mundo escurecido. 1. Ética empresarial, o alicerce que não pode ser abalado. Uma empresa pode construir torres altíssimas, mas se seu alicerce moral estiver podre, ela desabarará na hora da pressão. Honestidade em todas as transações. O justo anda em integridade, felizes serão seus filhos depois dele. Provérbios 20, versículo 7. Negócios cristãos devem manter contabilidade transparente, declarações fiscais corretas e práticas legais, não apenas para agradar auditores, mas para honrar a Deus. Concorrência justa. Tratar concorrentes com respeito não te enfraquece, te torna confiável. A justiça constrói reputação, e a reputação atrai fidelidade. Cuidado com o meio ambiente. A terra pertence ao Senhor, Salmo 24, versículo 1. Destruí-la por lucro é ser infiel como mordomo. Negócios cristãos devem liderar com inovação sustentável e práticas responsáveis. 2. Trate as pessoas com justiça, porque todos refletem a imagem de Deus. Jesus não apenas ensinou o amor, ele viveu o amor. Um negócio guiado pela fé deve enxergar pessoas, não apenas números. Salário justo e tratamento compassivo. O trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10, versículo 7. Funcionários não são ferramentas, são colaboradores na missão de Deus. Pagar com justiça e cultivar uma cultura de amor transforma um ambiente de trabalho em um lugar de florescimento humano. Um ambiente de esperança.
Uma empresa pode ser uma segunda família quando valoriza a dignidade, estimula a criatividade e apoia o crescimento espiritual e profissional. Clientes são o próximo. Sirva-os como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Mateus 25, versículo 40. Qualidade, honestidade e cuidado devem ser marcas visíveis de todo empreendimento cristão. 3. Um propósito além do lucro. A empresa como plataforma de redenção. Jesus nunca fundou uma empresa, mas inspirou-nos a construir organizações que reflitam o reino dele. Contribuição social como missão sagrada. Construir escolas, empregar os marginalizados, financiar a saúde, socorrer os pobres, essas não são despesas, são sementes para a eternidade. Sua empresa é um púlpito silencioso. Você não precisa pregar todos os dias no trabalho, mas a forma como lidera, trata as pessoas e toma decisões fala alto sobre o Deus em quem você crê. Deixe cada funcionário, parceiro e cliente ver sua luz e glorificar ao Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. Lições para empresas no Brasil. O princípio de Mateus 19, 24 oferece ensinamentos valiosos para empresas no Brasil, um país onde riqueza e sucesso nos negócios muitas vezes caminham junto com desafios éticos e responsabilidades sociais. O Brasil passou por inúmeros escândalos de corrupção, como o caso Petrobras, e a cultura empresarial tradicional costuma ser caracterizada por concentração de poder, lealdades pessoais e, por vezes, falta de transparência. Cambridge University Press. Nesse contexto, aplicar os princípios bíblicos pode ajudar as empresas não apenas a alcançar sucesso financeiro, mas também a contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. 1. Combater a corrupção e promover a transparência. O alerta de Jesus sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus enfatiza que a riqueza não deve se tornar um ídolo, nem um instrumento de corrupção. No Brasil, onde a corrupção é um problema recorrente, as empresas precisam se comprometer com práticas anticorrupção e com a transparência em suas operações. Isso inclui implementar medidas rigorosas contra suborno, garantir que as transações comerciais sejam conduzidas com justiça e transparência e recusar o uso do poder econômico para influenciar decisões públicas. Cumprir padrões éticos não apenas evita problemas legais, mas também fortalece a reputação e a confiança do público. 2. Responsabilidade social empresarial. Empresas brasileiras podem adotar o princípio bíblico de mordomia ao se engajarem em iniciativas de responsabilidade social empresarial, RSE. O Brasil apresenta altos índices de desigualdade social, e as empresas podem ajudar a reduzir essas disparidades investindo em educação, saúde e desenvolvimento comunitário. Um exemplo notável é a empresa Natura, uma das líderes em RSE no país. A Natura integrou a responsabilidade social à sua estratégia de negócios, com foco em sustentabilidade e ética. A empresa alcançou avanços significativos no uso de embalagens ecológicas. Atualmente, 86,2% das embalagens são reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis, com meta de atingir 100% até o final da década. Natura Sustainability. Além disso, a Natura apoia comunidades agroextrativistas e protege a biodiversidade, demonstrando seu compromisso com os recursos naturais e com as pessoas. 3. Cuidado com o meio ambiente. Com recursos naturais abundantes, especialmente a floresta amazônica, o Brasil enfrenta desafios críticos de preservação ambiental. As empresas podem expressar sua fidelidade a Deus adotando práticas empresariais sustentáveis, reduzindo impactos negativos ao meio ambiente e participando de projetos de conservação. Um exemplo marcante é o Projeto Plasma, uma colaboração entre empresas como Klabin, Tetra Pak, Alcoa e TSL Ambiental para reciclar materiais de embalagens longa-vida, como caixas de leite. O projeto resolve problemas ambientais e, ao mesmo tempo, gera valor econômico, um exemplo de como negócios podem inovar para alcançar tanto metas comerciais quanto responsabilidade social. America's Quarterly. 4. Tratar justamente os stakeholders.
A Bíblia ensina sobre a importância de amar o próximo como a si mesmo, um princípio que deve guiar como as empresas tratam seus funcionários, clientes e comunidades. No Brasil, onde os direitos dos trabalhadores são frequentemente desrespeitados, as empresas devem garantir salários justos, condições de trabalho seguras e respeito aos direitos trabalhistas. Além disso, oferecer produtos e serviços de qualidade e contribuir positivamente com as comunidades locais também são formas de demonstrar responsabilidade moral. A Natura tem sido um exemplo nesse aspecto, ao apoiar comunidades locais e manter altos padrões trabalhistas. Springer Link. 5. Priorizar valores eternos acima do lucro. Por fim, as empresas no Brasil devem lembrar que o propósito final dos negócios não é apenas gerar lucro, mas glorificar a Deus e servir ao próximo. Isso pode significar tomar decisões empresariais que não tragam retorno financeiro imediato, mas que refletem valores éticos e espirituais. Ao colocar valores eternos acima do lucro, as empresas constroem um legado duradouro e significativo. Por exemplo, a Natura se comprometeu a preservar e restaurar 3 milhões de hectares da Amazônia, uma decisão que prioriza o meio ambiente e a comunidade acima do ganho financeiro de curto prazo. Natura RI. O papel do Instituto Ethos. Para apoiar as empresas na adoção de princípios éticos e de responsabilidade social, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma referência essencial no Brasil. Fundado em 1998, o Ethos tornou-se um marco nacional na área de RSE, oferecendo ferramentas, orientações e indicadores para avaliar práticas empresariais sustentáveis. O Instituto Ethos tem promovido a conscientização e o engajamento das empresas em ações transparentes, duradouras e socialmente relevantes. Ethos Institute. As empresas brasileiras podem usar os recursos do Ethos para integrar princípios éticos em suas operações diárias. Quando os negócios se tornam o braço da misericórdia. Os princípios bíblicos de justiça, compaixão e mordomia fiel não são apenas ideais teóricos, eles estão sendo vividos de forma ativa por empresas e líderes ao redor do mundo. Os exemplos a seguir mostram que quando uma empresa se submete aos caminhos de Deus, comunidades inteiras são transformadas. 1. Patagônia, Estados Unidos. Fazer negócios como um ato de cuidar da criação de Deus. Práticas. Doa 1% da receita para organizações ambientais, usa materiais sustentáveis, comprometida com condições de trabalho justas. Impacto. Fortalece a reputação da marca entre consumidores conscientes, eleva os padrões éticos em todo o setor, torna-se um modelo de como o lucro pode estar alinhado com a missão de proteger o planeta, um belo retrato da mordomia divina. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Salmo 24, versículo 1. 2. Natura, Brasil. Unindo mordomia e amor pela criação. Práticas. Integra responsabilidade social corporativa, RSC, à estratégia de negócios. Utiliza embalagens recicladas e ecológicas. Apoia comunidades agroextrativistas e protege a floresta amazônica. Impacto. Certificada globalmente como empresa B Corp. Constrói confiança duradoura com clientes e parceiros. Contribui para a preservação de um dos pulmões do planeta. Este é um exemplo brilhante de que é possível fazer negócios enquanto se preserva a criação de Deus. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2:15. 3. Projeto Plasma, Brasil. Quando a colaboração gera bênçãos coletivas. Práticas. Parceria estratégica entre grandes corporações como Klabin, Tetra Pak, Alcoa e TSL Ambiental. Foco na reciclagem de embalagens de difícil decomposição e no desenvolvimento de modelos sustentáveis de resíduos. Impacto. Enfrenta problemas ambientais urgentes no Brasil. Gera empregos e impulsiona a inovação tecnológica. É a prova viva da sabedoria bíblica. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4, versículo 9. 4. Sir Peter Vardy, Reino Unido. Quando a riqueza se torna um instrumento do Evangelho. Práticas.
Utiliza os lucros de suas concessionárias para fundar a Vardy Foundation. Financia escolas, igrejas e o programa Safe Families for Children. Impacto. Milhares de crianças são mantidas com suas famílias, evitando um sistema público rígido. Ajuda a construir comunidades restauradas e cheias de esperança. Sir Vardy vive o princípio das Escrituras. Se alguém possuir recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. O alerta de Jesus em Mateus 19:24 é um lembrete poderoso de que a riqueza, embora não seja pecado em si, pode se tornar uma barreira espiritual se não for administrada corretamente. Para os empreendedores nos Estados Unidos e no Brasil, onde a cultura muitas vezes glorifica a prosperidade, este versículo os convida a reavaliar seu relacionamento com os bens materiais. Ao administrar as finanças pessoais e empresariais com sabedoria, generosidade e fidelidade a Deus, eles podem superar as tentações da riqueza e viver uma vida verdadeiramente significativa. Como disse Jesus, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26. Com a orientação de Deus, os empreendedores podem usar sua riqueza e seus negócios para gerar um impacto duradouro, não apenas para si mesmos, mas também para suas comunidades e para o reino de Deus. Pergunte a si mesmo: estou usando meus recursos e minha empresa para glorificar a Deus e servir ao próximo? A resposta a essa pergunta pode guiá-lo a uma vida não apenas bem-sucedida, mas verdadeiramente plena. Obrigado por caminhar ao lado da Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um sinal de fé, uma sede por transformação e uma jornada compartilhada rumo a um valor duradouro. Continue nesta jornada conosco, onde narrativas, fé e estratégia se unem para despertar inspiração e ação. Não perca as próximas lições, repletas de estratégias práticas, insights transformadores e princípios poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores movidos por propósito como você. Negócio de Fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para impactar.